Olá, bom dia e boa tarde a todos. Meu nome é Ana Luísa Pedrazzi e o meu artigo foi inscrito na categoria Artigo Completo do 4º Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. O eixo temático desse artigo é Transformação Social e Agenda 2030, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, e o título do artigo é Relatórios de Sustentabilidade para o Desenvolvimento Sustentável, uma análise bibliométrica. Eu sou aluna graduanda em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e esse artigo foi coescrito e orientado pela professora doutora Juliana Molina Queiroz, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse artigo ele foi escrito e pensado porque dentro de um mundo cada vez mais complexo, com organizações cada vez mais poderosas, é natural que grupos da sociedade achem necessário haver uma prestação de contas por parte das organizações, para que se consiga verificar se o poder que essas organizações têm na nossa sociedade, como ele está sendo usado, quais são as responsabilidades, e se as organizações estão cumprindo com suas responsabilidades, tanto econômicas, sociais e ambientais. Com isso, os relatórios de sustentabilidade surgiram como uma forma que as organizações encontraram de poder divulgar os seus resultados, não somente financeiros, mas também os seus resultados sociais e ambientais e com métricas que não são mensuradas, de uma forma tão certeira como ativos financeiros. Então, atualmente, muitas empresas divulgam seus relatórios de sustentabilidade, mesmo que não existem a obrigatoriedade de serem divulgadas. E uma questão que só cresce, hoje em dia muitas têm áreas de seus sites somente dedicadas a isso. E a gente tem vários modelos de relatórios atualmente, dentre eles o GRI, que é o Global Reporting Initiative, que é um dos mais antigos e é um dos mais usados. Temos o relato integrado, temos a criação do ISSB, que está sendo pelo mesmo órgão, que emite os padrões de contabilidade. Então, a IFRS Foundation criou esse SSB, que é esse Conselho de Sustentabilidade, para poder estabelecer um modelo de relatório. E todos esses modelos de relatórios, eles utilizam métricas tanto das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como dos conceitos de ISD e, em português, ASG, que é Ambiental, Social e Governança. As ODS foram criadas em 2015 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de mobilizar esforços entre os países que assinaram para acabar com todas as formas de pobreza, combater também as desigualdades e enfrentar as mudanças climáticas que são esperadas nos próximos 15 anos. Esses objetivos eles são universais, são aplicados a todos, e eles têm esse lema, de ninguém fica para trás. E também se busca atingir todos esses objetivos até 2030, por isso também é chamado de Agenda 2030. Por meio de uma análise bibliométrica, a gente queria analisar a relação entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também uma gestão deles para que seja alcançada de uma forma mais relevante por todas as organizações. E como os relatórios de sustentabilidade podem fazer essa ponte entre a gestão desses ODS de uma forma mais prática pelas organizações. Por isso, a gente acha necessário entender na literatura quais são o que se fala sobre relatório de sustentabilidade, o que já é pesquisado, e inovações e melhorias para que se possa atingir as ODS e que se reflita nos relatórios de sustentabilidade das organizações. Então, essa
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro dos relatórios de sustentabilidade. Com isso, nessa pesquisa, a gente encontrou 5 análises, as 10 revistas mais relevantes, de acordo com o número de publicações, o número cumulativo de publicações ao longo dos anos em cada uma dessas revistas, sobre relatórios de sustentabilidade, artigos mais relevantes, publicações por países, então entender quais países têm uma pesquisa, uma literatura mais relevante em relatório de sustentabilidade, e também uma nuvem de palavras, que é composta com as palavras mais citadas nos artigos. Então, quanto mais citada for essa palavra, maior ela aparece na nuvem de palavras. O conceito de sustentabilidade ele tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões, mas ganhou mais proporção mesmo a partir do momento que começou a ser discutido o desenvolvimento sustentável. Esse conceito começou a ser discutido na primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que foi em Estocolmo, na Suécia, em 1972, porém o conceito foi definido somente em 1987 no relatório Brundtland, que se chama Our Common Future. Esse conceito de desenvolvimento sustentável incentiva as companhias, para conduzirem suas atividades em alinhamento com o tripé, o Triple Bottom Line, ou o tripé da sustentabilidade em português, que ele tem 3 pilares, que são econômico, social e ambiental. Então, eu já tinha comentado antes de ESG. Isso mostra um esforço das companhias em tentarem balancear, a busca por lucros, que é necessário dentro de uma organização, mas também se manter atento aos impactos ambientais e com uma preocupação das pessoas em suas cadeias produtivas. A metodologia da nossa pesquisa, do nosso estudo, foi feita usando uma abordagem quantitativa e através de uma análise bibliométrica com base numa ferramenta chamada BiblioShine para Bibliometrics. E ela é usada no software R em inglês. E essa ferramenta ela é ótima, porque você pode mapear vários dados, então todos os documentos que a gente usou através da Scopus, que é uma base de dados internacional, e a gente mapeou todos os documentos de relatório de sustentabilidade, a gente filtrou os que tinham matemática relevante, auditoria, contabilidade, economia, negócios, finanças. E a gente, com isso, filtrou os documentos que nos interessavam e a própria base conseguiu trazer para a gente essas análises e também análises mais primárias, tipo o número de citações durante todo o período. Dentro de resultados, a gente encontrou quais foram as revistas mais relevantes, em produção acadêmica, dentro desse tema de relatório de sustentabilidade. A gente encontrou o Journal of Clean Production, foi a principal, a mais relevante em número de publicações, assim como a Business Strategy and the Environment, a Accounting, Auditing and Accountability Journal e a Journal of Business Ethics. Todas essas são revistas internacionais, o que já era de se esperar, já que é uma base de dados internacional também, então apesar de ter artigos em português, artigos brasileiros, a sua grande maioria eram artigos internacionais, publicados por revistas internacionais. Em todas elas, a partir de serem revistas de finanças e negócios e contabilidade, todas elas tinham um caráter ético e sustentável atrelado às suas publicações. Então, todas tinham já publicações relacionadas à sustentabilidade, à ética dos negócios, a relatório de sustentabilidade. Então, é uma temática recorrente em todas as revistas encontradas. Outra resultado interessante foi que o primeiro artigo publicado na base de dados sobre relatório de sustentabilidade foi publicado em 1990 e o segundo em 1994, mas só em 1996 houve a publicação constante de documentos sobre o tema. Então, a partir de 1996, todos os anos houveram
documentos publicados com a temática de relatório de sustentabilidade. Porém, só a partir de 2010 começou a ter uma produção de documentos em um número relevante. Em 2009, tinha 35 artigos na plataforma, na base de dados. Em 2010, passou a ter 70 artigos. Foi quando começou a ter um número relevante de publicações. Também encontramos a liderança norte-americana, né, na produção de conteúdo estadunidense sobre relatório de sustentabilidade. Isso começou em 2011, quando eles ultrapassaram o Reino Unido, que até então era o maior líder em pesquisa em relatório de sustentabilidade. Porém, tanto o Reino Unido, quanto a Itália, quanto a Austrália ainda são muito relevantes em número de publicações e pesquisa na área. Eles ficam logo abaixo dos Estados Unidos, mas não é um número muito grande. Em 2024 mesmo, houve uma diferença de publicações de 26 publicações só nos Estados Unidos e no Reino Unido sobre o tema. Por fim, nós temos a nuvem de palavras. A gente consegue visualizar pela nuvem de palavras que o maior nome, a palavra mais citada foi desenvolvimento sustentável. Então, apesar de o nome ser relatório de sustentabilidade, a gente entende como esse conceito está extremamente atrelado ao conceito de desenvolvimento sustentável e ao tripé de sustentabilidade e a necessidade de levar em consideração não só os aspectos econômicos, mas também os sociais e os ambientais, os três em conjunto. Além disso, a gente tem gestão ambiental, stakeholder, responsabilidade social corporativa. Então, a necessidade de decision making, que é tomada de decisão. Então, a gente entende a necessidade das organizações em se tornarem responsáveis, e isso também se conecta com as próprias necessidades dos stakeholders das companhias, bem claro, bem definido quais são as responsabilidades das organizações e os seus impactos em seus negócios. E com isso a gente fecha as principais análises que eu achei interessante trazer para esse vídeo. Vocês podem ler o artigo completo. E queria passar brevemente pelas referências. A gente tem algumas referências aqui que eu achei as mais importantes. Algumas são mais antigas, outras são mais atuais, mas todas são de gigantes dentro dessa temática de relatório de sustentabilidade, como Gray, como De Villiers, como Elkington, que trouxeram estudos muito relevantes dentro dessa temática. Por fim, muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos por terem assistido o vídeo. Gostaria de agradecer ao fórum também por essa apresentação, pelo artigo que sido submetido e aprovado. Então, vocês podem me contatar por esse e-mail aqui, caso surja alguma dúvida, ou caso queiram discutir mais. E muito obrigada a todos.